abençoada casa na noite de hoje. Sejam bem-vindos, que costumeiramente vêm, os da primeira vez também. E os que vieram pela primeira vez também, sejam sempre bem-vindos. Né? E para a gente nos harmonizarmos, vamos fazer uma leitura. Qual é a obra, Renato? Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli. O Renato fará uma leitura para depois a gente fazer a prece. Então, boa noite, pessoal. A dor maior não é provocada pela falta que cometeste de maneira impensada, nem a do deslize, fruto da tua imaturidade de espírito, nem a da palavra leviana que proferiste invigilante, nem a tua omissão voluntária no bem, cujo valor ainda não compreendeste, nem das vezes sem conta em que, aprendiz incipiente, incorreste nos mesmos erros, nem a de teus excessos e desmandos originários da tua ignorância. A dor maior que experimentarás em qualquer tempo, na terra ou no mais além, será a do remorso pelo sofrimento que, de maneira consciente, deliberaste impor aos teus semelhantes. Vamos fechar nossos olhos físicos, elevar nosso pensamento ao nosso bondoso e amado Pai. E assim, amado Pai, querido Mestre, queridos mentores, mentores da casa, nossos mentores, agradecer a bendita oportunidade de podermos aqui estar e assim, mais uma noite, aprendermos um pouco mais sobre a sua doutrina. Pedimos, Pai, em favor dos nossos irmãos desencarnados que vieram até essa abençoada casa, ou que foram trazidos pelos que aqui estão encarnados, que possam, Pai amado, amado Mestre, receberem o lenitivo para todas as suas dores e possam encontrar neste oásis de esperança e luz o seu amparo para daqui os encarnados saírem melhores do que quando aqui chegarem. Pedimos também, Pai, um amparo para nossa irmã palestrante da noite de hoje, que ela possa ser intuída e assim transmitir a todos nós os seus estudos. Que assim seja. Então, queridos irmãos, nós temos a grata satisfação de receber hoje na nossa casa a nossa irmã Lilian Costa. Acertei o nome? Acertou. Da casa com a irmã Benjamin Poti. Isso. Acertei também? Acertou também. Vamos ver a outra agora, o tema hoje é o Sermão do Monte. Isso, Acertei? parabéns. Então... Tá 10. Tô com 10. Eu já tinha errado metade. Então, querida irmã, só esclarecendo que a senhora fará, claro, lógico, a senhora fará a palestra, após a palestra, a senhora profere a prece, que será também o passe coletivo. Isso não é obrigação, só um pedido. Não, isso é uma alegria, é uma honra poder fazer isso. Tá? Então, após a palestra, tem a prece, e essa prece também serve para o passe coletivo. Combinado. Combinado? Combinado. Acertei também? Acertou também. Então, querida irmã, seja Obrigada. Abençoada e intuída pela espiritualidade superior. Obrigada. A palavra é sua. É sempre bom registrar a alegria de estarmos nessa casa de oração que nos acolhe, sempre nos acolheu, e com certeza, provavelmente, todos nós nos sentimos abraçados, sentimos acolhidos, nos sentimos envolvidos em vibrações de muita luz e de muita paz. Se porventura alguém não se sinta dessa forma, eu sugiro que abre um pouco mais o coração e a mente e se torne receptivo, porque as bênçãos todos nós recebemos diariamente. Quando a gente abre os olhos e a gente percebe que ainda está nesse corpinho, e seja o corpinho que for, com suas limitações, mas com a proposta de nós todos crescermos nesta caminhada.
Hoje, eu vou oferecer esta doutrinária para o nosso querido Divaldo, que muito trabalhou e, com certeza, continuará trabalhando nessa seara bendita com Cristo. E que nós somos imensamente gratos, e eu estou colocando no plural, porque realmente é uma pessoa que faz toda a diferença na sua caminhada evolutiva, nos inspirando, nos estimulando a fazer da mesma forma. Portanto, todos nós, sem exceção, somos pessoas importantes aonde quer que nós estejamos. Nosso tema de hoje, como foi dito, é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E nós vamos começar a passar os slides. O logotipo da sociedade, Sermão da Montanha. Pode passar. Então, todos nós já ouvimos falar, talvez, de um jeito ou do outro, sobre a porta larga e a porta estreita. A porta larga, segundo o estudo, é aquela porta das distrações, das facilidades. A porta no qual, quando a pessoa ela quer resultado rápido sem muito esforço. No ano que se inicia, tem uma festa imensa que muitos países vêm para o Brasil, que é a festa do Carnaval. Vocês lembram disso? E o Carnaval é a festa em que tudo pode, tudo vale, ou vale tudo. É a festa em que os sentidos físicos estão intensos, principalmente a questão do prazer. É lógico que dentro deste meio existem outras tantas coisas, como drogadição, prostituição, entre outras coisas que faz com que o ser humano, como se ele diminuísse, como ele descesse uma categoria. No entanto, nós não podemos deixar de lembrar que nós estamos num planeta de prova e logo, todos nós estamos comprometidos com esse planeta, todos nós estamos vinculados ainda com as lições necessárias para nós entendermos quem somos. E a porta estreita é a porta da vida, é a porta da responsabilidade, o oposto da porta larga. A porta larga, vinculando ainda a porta larga, imagine, sabe aquele adolescente que quer liberdade ou a irresponsabilidade da criança, mas a liberdade do adulto? Já pensaram sobre isso? Então, o adolescente ele quer a liberdade do adulto, mas não quer a responsabilidade. Assim, de um jeito geral, somos todos nós. Muitas vezes nós queremos a liberdade de escolher, mas não queremos a responsabilidade da escolha, o peso da escolha, o reflexo da escolha. E a porta estreita nos dá essa responsabilidade, ela nos desperta a nossa consciência, entendendo que todos nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fizemos. Logo, também somos responsáveis pelo resultado das escolhas. Então, nós precisamos ter ciência, ter consciência de que tudo e qualquer atitude que nós venhamos a ter vai respingar nas pessoas que nos amam, vai respingar nas pessoas que estão mais próximas de nós, seja ela quem for. Vai respingar. E a porta estreita, ela nos coloca no sentido de que tu é responsável pela tua vida, tu é responsável pelo teu destino, tu é responsável pelas escolhas que tu fez. E se hoje tu se sente entristecido, tu se sente depressivo, tu se sente chateado, é bom avaliar as escolhas que a gente está fazendo. O espírito irresponsável ou imaturo, ele vai querer colocar responsabilidade no outro. A sua infelicidade está sendo infeliz porque é o outro que faz a sua infelicidade. Eu não consigo crescer numa sociedade espírita porque sempre tem alguém que está me cortando. Aí eu tenho que saber por que estou sendo cortada, por que estou sendo retirada. Talvez alguma atitude, talvez o meu modo de ser, o meu modo de falar, o meu modo de olhar,
meu jeito de ouvir, um tanto de maledicência, e isso respinga, é uma escolha. Por isso eu preciso ter ciência do que eu estou escolhendo. Por isso que eu tenho que me descobrir, que a doutrina espírita fala sobre a reforma íntima. Agora mesmo o lado está em construção. Ainda, né? Na época da construção, atrapalhava ou não atrapalhava aqui? O andamento da casa? Ou era tudo harmonizado? Não tinha pó, não tinha nada. Dia de chuva, então, era uma coisa. E aí fala, Ney, era tudo harmonizado? No início não para, depois não. Depois não. Mas esse processo todo traz um certo transtorno. Alguém vai ter que se responsabilizar. Alguém vai ter que organizar, fazer uma gestão sobre isso. E essa pessoa, provavelmente, ela não vai estar em passividade. Ela vai estar em ação. Mas a escolha é construir. E baseado nessa escolha, ela vai trazer algum retorno. Como, por exemplo, pesquisa de material, valores, qualidades. Claro que quem sabe mais isso, quem está mais à frente. O resto do povo, muitas vezes, só contribui com o que pode contribuir. Mas, ainda assim, nós todos entendemos que nós temos um objetivo, é a porta estreita, quando eu coloco um objetivo na minha vida. Fui clara até aqui? Sim ou não? Eu preciso lembrar a todos que não pode dormir, tá, gente? Não, então, ainda bem que não tem musiquinha, porque senão a pessoa entra em transe e ele fica lá. O espírito sai, só fica o corpo presente. E se alguém dormir aqui, aí o Ney me chama de novo. E eu não posso perder esse emprego. Vou passar? Vocês provavelmente devem ter visto também sobre a casa que é construída sobre a rocha e a casa que é construída sobre a areia. Segundo o texto, a casa que é construída sobre a rocha é aquele cidadão, a cidadã, que é inteligente, vamos colocar assim, prudente. Por quê? Porque nós precisamos construir uma casa que tenha uma base sólida, uma base firme, certo? Bem, é verdade, pegando a construção aqui do lado, se a base não tiver firme, se a base não tiver sólida, daqui a um ano está rachando tudo. E a casa abaixo é a casa de areia, e a base vocês percebem que é uma base instável, certo? Aí quando vem as tempestades, vento, chuva, frio, calor, isso tudo mexe com o material, certo? E dentro dessa questão de tempestade, de desafios, pode passar para frente? O que vai acontecer? Aquele que não tiver a base firme, despratia. O que acontece com a casa? Vocês estão dormindo? Ou tem muitos sonâmbulos aqui? O que acontece com a casa que não tem base? Fala para a tia. Cai. Literalmente a casa cai. Só que Jesus, quando fala conosco sobre parábolas, são histórias, são símbolos. É uma simbologia. Porque ele usava essas questões para não violentar a mente das crianças. Quem são as crianças? Fala para a tia. Nós, num corpo adulto, espiritualmente infantil ainda. Então, ele utilizava a parábola para poder ajustar, para poder passar uma informação sem violentar a mente daqueles que estão na aprendizagem. Só que casa, ela está se referindo não à casa estrutural, necessariamente. Ele está se referindo à casa mental. Se a tua casa mental está ruída,
está caída, a tua casa caiu literalmente, é bom rever quais são as fundações que tu está usando na tua casa mental. Que são justamente os momentos das crises, são justamente os momentos de tempestades que a gente vai ver se a nossa estrutura está boa. Família. Ótima tempestade. Família te tira, nos tira do prumo. É aquela pessoa que a gente olha nos olhinhos, entende que ama, mas que tem vontade de dar uma bifa de vez em quando. Tem ou não tem? Sim ou não? Só não quer se comprometer, só faz assim, ó. E a gente ama. Agora imagina o que a gente faria com alguém que a gente não amasse. Então, por isso que no Evangelho foi colocado amai vossos inimigos. Se aquelas pessoas que nós amamos, nós temos dificuldade às vezes de aceitar como elas são, e a gente quer mudar sempre, não é? A gente quer mudar o outro. É cultural isso. E é natural que isso aconteça conosco. A gente quer mudar. Só que a base, eu preciso entender que eu não mudo ninguém, a não ser que essa pessoa queira mudar. A gente não muda ninguém. A gente só tem uma pessoa que pode mudar. Quem é? É a primeira pessoa do singular. Eu. Portanto, a porta estreita vai nos vincular à casa em cima da rocha ou em cima da areia? Em cima da rocha. Por quê? Porque a casa em cima da rocha, o cara ou a pessoa que fez aquilo ali, ele está entendendo que a responsabilidade é dele de fazer a base da sua casa mental. E nós temos uma grande tendência a nos iludir, a nos distrairmos com coisa que é desnecessária no momento. O momento agora, para todos nós, é nós nos reconhecermos espíritos imortais com uma grande possibilidade de nos tornarmos anjos. Para isso tem que ter uma base muito bem estruturada. Já o da areia é aquele que escolheu a porta larga, que quer a facilidade, que quer ganhar sem esforço nenhum, sem trabalho nenhum de preferência. Alguma dúvida até aí? Eu tenho 45 minutos? Passando. Entendemos também que dentro dessa simbologia, todos nós somos uma árvore. A questão é que muitas vezes as nossas raízes não estão profundas. Elas estão muito rasas, muito na superficialidade. Muitos espíritas, e aí os espíritas têm uma dificuldade de fazer o tratamento necessário. Eu, como atendente fraterno, quando a pessoa senta na minha frente e diz assim, meu pai é espírita, minha mãe é espírita, minha avó é espírita, e assim vai. Aí eu pergunto para a pessoa, e tu é espírita? Não é. Quer dizer, é simpatizante do espiritismo, está tudo certo. Então, quando a pessoa vem para dizer, não fala sua questão, o seu problema, o seu desafio, ela começa a conceituar, a justificar que ela é espírita, a família toda é espírita, dando a entender que essa pessoa está entendendo tudo e não está entendendo nada. Ali eu vejo uma certa dificuldade no tratamento. E aí, a gente vincula ao grupo de estudo para ter mais informações. Isso é um atendimento um pouco dificultoso. No entanto, tem o mais difícil ainda. Você sabe qual é? É aquele espírita que é palestrante, ou que é coordenador de grupo de estudo, ou que é presidente da casa, sabe? Porque a gente já se viu, já sei tudo, eu não posso adoecer, eu não posso. Como se a pessoa que faz palestra, que dá passe, que direciona uma casa, não tem o direito de também adoecer, de pedir ajuda. E quando a pessoa tem essa consciência e pede ajuda, aquele que está
no outro lado, de poder ajudar, fica olhando assim, como assim? Como se o outro não pudesse. É a parte seca da árvore. Aquele que entende a doutrina espírita, aquele que entende a proposta reencarnatória, aquele que realmente está entendendo a doutrina, jamais vai deixar de acolher aquele que pede ajuda, independente do que é na casa espírita, ou que não seja nada da casa espírita. Vai acolher. Porque, sabendo que a gente não muda ninguém, logo eu não tenho capacidade, porque eu estou no mesmo grupo, não tenho capacidade de julgar com justiça. Por isso que Jesus disse para nós, não julgueis. E tem muitos trabalhadores de casa espírita que se posicionam como fiscais na vida alheia. Não entendeu a doutrina ainda. Portanto, é uma árvore que está seca e que não está produzindo bons frutos. Está ali escrito, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. A questão é, que tipo de árvore que eu sou? A boa ou a ruim? E isso é uma avaliação interna, privada. Mas para isso eu preciso estar com coragem, desenvolver uma lucidez para eu poder encarar a mim mesma. Caso contrário, eu farei fugas, botarei maquiagem, eu vou justificar as minhas questões. A gente julga o outro pelos seus erros e quando a gente erra, a gente se justifica. Próximo. Como nós estamos falando sobre informações que todos nós temos, a gente sabe que existe muito, e aqui eu vou puxar o assado para o nosso lado mesmo, porque o nosso telhado é de vidro, na verdade é de cristal. Muitos espíritas têm informação, têm conhecimento, têm uma inteligência fantástica, certo? Que é o lobo vestido de cordeiro. E muitas vezes dentro de casa utiliza a informação da doutrina espírita para manipular a família, colocar medo nas pessoas. Como, por exemplo, se tu não me obedecer, tu vai para o mural. Como a gente faz atendimento fraterno, tem umas histórias, gente, que vocês pensam assim, ó, eu penso que nem alguém tão criativa iria criar uma situação. A doutrina espírita tem que ser usada para nos transformar e não utilizar essa informação para manipular o outro, para eu controlar o outro. Eis o profeta, o falso profeta. Vocês prestaram atenção que tem umas ovelhinhas ali, ouvindo? Vocês notaram alguma coisa nelas? Olhos vendados. Sabe o que parece? Aqueles óculos que o pessoal bota para dormir. Não é? Então não pode dormir, filho. Claro, mas não basta o olho aberto. Eu sou mais exigente. Quando o olho perde o brilhinho, é porque só está o corpo, o espírito já foi. A minha função é fazer isso. Aqui eu tenho consciência que eu não estou aqui para agradar ninguém. Já me disseram que um dia eu vou ser linchada por isso. Mas eu estou confiando em Jesus que Ele não vai me deixar, não vai me deixar mal. Então, quando tem essa consciência, eu preciso entender que a diferença entre eu tirar a venda e ficar com os olhos bem abertos para eu poder me observar, quem é que lucra? Quando eu tiro as vendas para eu poder me observar e despertar a minha consciência, quem é que lucra? Quem?
E vou dizer mais, a pessoa que está próximo de ti lucra também. Porque tu te torna uma boa companhia para o outro. Tu se torna uma boa companhia para ti mesmo, beleza? Tu para de cobrar o outro, coisa que tu deveria fazer contigo e cobra do outro. A gente para de mandar fatura para o outro. Mas como, Lili, eu faço das tripas, e a pessoa nem vê? Mas vê se não dá vontade de dar uma bimula, que dá vontade de dar mesmo. Mas a gente só fica na vontade. Por quê? Porque a gente escolheu a porta estreita. A gente vai se perceber muitas vezes errada. E para perceber, significa que eu escolhi a porta estreita. E nessas escolhas eu vou entendendo que se dá trabalho para nós que temos a consciência, imagina para aquele que ainda não tem. E muitas vezes aquele que ainda não tem consciência, tu chama de esposo, de esposa, de filho, de sogra, de sogro, de chefe, de colega de serviço, colega religioso. E é importante também eu entender que muitas vezes eu oscilo entre o lobo, entre a árvore que dá bons frutos e a árvore que dá maus frutos. Eu oscilo entre a quem fez a casa sobre a rocha e sobre a areia, que às vezes a gente vai fazer um puxadinho, o puxadinho fica em cima da areia. Inadvertidamente, porque eu fiz no impulso. Eu não pensei direito. Eu quis me livrar de uma vez. É sobre areia. Aí dá a tempestade, aquela parte vai cair. E a gente vai dizer, mas por que caiu? Então, todas as imagens, às vezes, nós vamos ser porta larga e porta estreita. Está tudo dividido para ser didático, para a gente poder aprender isso. Porque raiva e amor estão no mesmo corpo. Da mesma forma que a gente tem vontade de dar uma bifa em alguém que a gente ama, a gente também acolhe, protege. Não é isso? Da mesma forma que a gente dá bons frutos, em determinado momento sai um frutinho meio estranho. Meio azedo, não é? Podrinho. É uma palavra não muito boa de falar, ainda mais que está sendo filmado, mas é. Quando eu consigo perceber isso, e olha que o falso profeta ali, o lobo vestido de cordeiro, tem as ovelhinhas que estão com as vendas, elas são da porta larga. Elas não querem se comprometer. Quantas pessoas na casa espírita a gente convida para assistir, ou melhor, para entrar no grupo de estudo, aí a pessoa não, eu não posso, não quero me comprometer. Filha, você já assinou lá em cima o contrato. Já está lascado mesmo. Abraça a responsabilidade e vai. Tu assinou, tu pediu lá, eu quero vir com mediunidade. Eu quero vir com essa mediunidade para eu poder zerar ou diminuir as minhas dívidas reencarnatórias. Aí a pessoa chega aqui e não quer. E muitas vezes vem com uma sensibilidade mais acentuada, porque é mais ou menos assim, os caras falam lá. Os caras é ótimo, né? Você é intimidade com os caras lá. Eles perguntam assim, minha filha ou meu filho, nós temos duas propostas. Ou tu reencarna com uma deficiência grande física, ou tu reencarna com uma sensibilidade chamada mediunidade. Com a sensibilidade chamada mediunidade, tu vai poder executar tarefas que venha a diminuir as reparações futuras. O que tu escolhe? O que vocês escolheriam? Então. Vai fugir dela agora, vai? Não pode. Mas Lília, já estou velha demais para a eternidade. Tudo é tempo, toda hora é hora de aprender. A não ser
que você já assinou o teu atestado de óbito em vida. Aí tá tudo certo. Aí tu não vai aprender mesmo. Mas se tu não assinou o teu atestado de óbito em vida, pode aprender. Aí a escolha é sua. Aí tu vai escolher a porta estreita ou porta larga. E a responsabilidade das ovelhinhas estar com os olhos vendados, eu até então não vi ninguém botar vendinha nelas. Elas próprias colocaram. Aí é uma facilidade para aqueles que querem manipular. Dúvida? Passar. Logo vem aqueles estudiosos que realmente entenderam. E a pergunta que não quer calar é assim: todos nós somos seguidores de Cristo? Sim ou não? Sim, mas xoxo. Acho que não fui claro. Todos nós somos seguidores de Cristo, sim ou não? Sim. Agora sim. A pergunta é: quando é que nós vamos nos tornarmos discípulos de Jesus? Deixar de ser seguidores e nos tornarmos discípulos de Jesus. Porque tem uma diferença. Seguir qualquer um segue. Discípulo tem que trabalhar. Discípulo tem que fazer a reforma íntima. Discípulo tem que ir lá e investir. Discípulo, ele tem que ser mais do que envolvido, ele tem que estar comprometido com a causa. Eu quero isso. Qual é a diferença entre o envolvido e o comprometido? Vou falar. Adoro o Haroldo. Ele diz bem assim, ó, café da manhã tem ovos e bacon. A galinha está envolvida. Ela deixou os ovinhos ali e caiu fora. O porquinho fez o quê? Logo, se tá o bacon ali, o que aconteceu com o dito cuja? Ele investiu a vida dele na proposta de servir. Vou repetir. O leitãozinho, ele investiu toda a sua energia na proposta de servir. Portanto, ele tornou-se discípulo, porque é exatamente isso que os discípulos fazem, serve. E aí eu percebo que tem muitos espíritas que ainda continuam na posição de ser servido. Por vários motivos. Um porque acha que não tem condições, outro porque acha que é burro, outro porque acha que é muito velho, outro porque acha que é muito novo, outro porque não tem tempo, e assim vai. A questão é, eu tenho condições de investir um terço da minha vida, um horário, uma semana, hoje é quarta, certo? Eu posso me programar todas as quartas, ir na casa, eu posso me programar na quarta e no outro dia que tem grupo de estudo, para eu me qualificar e poder realmente servir aquele que está ao meu lado, porque eu quero deixar de ser seguidor de Cristo e me tornar um discípulo? Posso? Só que tem que querer, né? E aí tu vai ter que pagar o preço. Porque para nós estarmos aqui, significa que nós dissemos sim ao Consolador prometido e dissemos não para o nosso caso, para o nosso lar. Eu disse sim para cá e disse não para algumas coisas. Isso são valores que se coloca. A questão é o quanto eu quero ou o quanto eu vou me dedicar nesta caminhada. O quanto realmente eu também quero ser um profeta verdadeiro. O quanto que eu desejo fazer a transformação em mim para que o meu lar se torne um ponto de luz. Que o meu lar, que eu seja a luz que falte no meu lar, ou que eu seja o amor que falte no meu lar, ou que eu me fortaleça dentro do amor e da luz para que aonde quer que eu esteja, sejamos nós mensagem viva disso tudo. E olha,
Ninguém está pedindo 100% aqui. Tem um tal de dízimo, né? Vocês já ouviram falar do dízimo, né? Na verdade, distorceram a ideia. É 10%. 10% é 10% que tu pode fazer. Na seara de Cristo. E a seara de Cristo não é só dentro de uma casa. É onde quer que tu esteja. O teu templo é o teu corpo. É a tua mente. Então, onde tu estiver, lá está teu templo sagrado. Que é tu. A questão é, eu quero isto? Sim ou não? Ou silêncio? O tempo está passando. Eu não se decidir, para estar lá em cima. Ou lá embaixo. Por que eu não posso ter desemprego, filho? Eu estou pleiteando, nem que seja uma mãozinha lá que me puxe. Porque eu já vim de lá e eu não quero voltar. Eu tenho consciência disso que eu vim de lá. Não, não é medo de morrer. Já estou investindo, estou que nem um porquinho. Eu vou deixar o bacon. Como diz se eu fosse uma porquinha, seria aquelas porquinhas cachaça, né? Que não é de banha. Não é que a história é de carne só, né? É um troço assim. É, mais ou menos isso. Mas eu estou investindo. Eu quero. Mesmo. E é cansativo, gente. Quem escolhe a porta estreita, você sabe que espírita não faz fofoca, né? Faz comentário. E disciplinar essa carne cor-de-rosa que bate entre os dentes, que é mais invertebrado, cansa. Porque às vezes, por mais que tu tenha razão de falar o que tu quiser, aquele momento não é hora de falar. Aí tu tem que manter a dita cuja quieta. Tem muitas vezes que eu vou deitar por exaustão. Sério, exaustão. Porque às vezes a gente ouve tantas coisas, não vale a pena reproduzir. É porta estreita. Assim como o pensamento, a gente precisa disciplinar o pensamento. O pensamento é vida, é matéria. Textura, cor, cheiro. Tem gente que a gente não ia ficar no lado. Por causa do pensamento. E a gente precisa entender que pensamento não é tu. O pensamento não é tu. E a mente mente pra gente. Então, cuidado. E o profeta, ele vai entender quando ele está vinculado à espiritualidade maior, vinculado com as informações que ele tem e vinculado com a proposta onde quer chegar, qual é a meta que quer chegar. Dúvida? Próximo. E aí está o mestre. Modelo guia. E este modelo guia, em nenhum momento ele nos julga, ele nos condena. Já perceberam isso? Que nós que não temos maturidade condenamos, julgamos. Já perceberam? O quanto que nós ainda temos dificuldades de entender? Que a questão aqui não é julgar? Que a questão aqui é fazer o nosso melhor? Então, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção na imagem dele. Ele está apontando para nós, ele direciona a mão para nós. E ele diz para cada um de nós, eu conto contigo exatamente do jeito que tu és. E ele não fala aqui se tu é alto, baixo, gordo, magro, inteligente ou não. Ele diz que ele conta conosco exatamente como nós somos.
Eu conto contigo onde quer que tu estejas. Conto contigo com teu sorriso, com teu olhar, com teu abraço, com teu jeito de ser, com uma proposta de melhores. E neste momento agora, eu peço para todos fechar os olhos. E ele continua falando. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu conto contigo exatamente como tu és. Continuemos nós de mãos dadas. E mesmo quando tu, inadvertidamente, escorregue a tua mão nas minhas, eu a mantenho entre a minha mão e eu afirmo ela com uma força que não machuca, mas que acolhe, que fortalece. Eu conto contigo com a proposta do amor, da paz e da luz. Porque tu és e tem a mesma genética que eu. Do amor, da paz e da luz. Seja isso, aonde quer que tu esteja, na porcentagem que tu ainda consegue. Uma proposta de ampliação, mas cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. Eu conto contigo, meu irmão, minha irmã, e conte comigo quantas vezes você quiser. Eu estou aqui para te acolher, e acolhendo na minha paz, no meu amor. Eu desejo a todos que esta reencarnação seja uma reencarnação de despertar, libertadora, que nós possamos cada vez mais, unidos no pensamento do amor, possamos ser luz onde estejamos. Perdoa, ame, sirva, seja servidor. E assim tu vai perceber o quanto forte tu se tornarás. Agradecemos todos a espiritualidade amiga pelo amparo, pelo acolhimento. Agradecemos a todos pela possibilidade de nós fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Que todos nós possamos retornar para os nossos lares com segurança e no nosso lar ser exatamente o servidor, o meu discípulo. E assim agradeço a todos pelo carinho, pela atenção, hoje e sempre. Que assim seja.